pequeno probleminha aqui que eu tive na câmera, mas continuando então. Lucas descreve a obra do Messias como aquela que é feita pelo Pai. Isso é verdade porque o Salvador é o Pai, e todos os seus apóstolos o sabiam. De outro modo, né, teria sido blasfêmia honrar um simples homem mortal por uma obra que somente o Pai poderia fazer. Não é verdade? Seria uma blasfêmia honrar um ser humano, honrar a mim por uma obra que só o Pai pode fazer e eu receber essas honras. É uma blasfêmia. E o Messias recebeu. No livro de Hebreus, vemos o escritor citando muitas passagens do Velho Testamento, né, da Velha Aliança, comprovando a divindade do Messias como Pai, aqui está como Deus, gente, mas Deus é grego. Temos que tirar essa peçonha religiosa da nossa mente e utilizar as palavras como devem ser. Deus é uma palavra grega, vem de Theos. Então vai lá, em Hebreus capítulo 1, o escritor diz que, mas do Filho diz: ó Pai, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e o cetro do teu reino. Amasse a justiça e odiasse a iniquidade. Por isso, o Pai, né, o Criador, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Aqui ele está citando o Salmo 45. Né, essa passagem eu já passei também. Note que tem coisas que eu estou repetindo, mas estou só dando uma passada, tá? Sem ficar explicando muito. O Salmo 45 que diz: tu amas as justiças e odeia a impiedade. Por isso, Pai, o teu Pai, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Vemos aqui o Pai falando com o Pai. O ungido tem o trono e este é o trono do Pai. O escritor de Hebreus está provando que o Messias é maior do que Moisés, que os anjos. Acho que não vale a pena chover no molhado, né? Já foi falado no passado. Vamos seguir um agora aqui. Esse um aqui, gente, presta bem a atenção. Eu vou buscar uma situação de números. Poxa, mas números, né? O que tem a ver números com Messias? Espera então para você ver, ó. Números 14, tá? E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Depois segue, em Números mesmo, capítulo 21, na mesma situação, tá? É uma retórica, tá bom? Nós lemos assim: e o povo falou contra o Pai e contra Moisés, porque nos fizestes subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto. Lembra dessa passagem? O povo quem? Os israelitas, né? Que ele tinha tirado do Egito, atravessou o mar, né? Depois passou pelo deserto, comeram o maná do céu e estavam comendo o maná. Eles estavam ainda com o pão descido do céu. O Pai mandava o pão do céu. E essa é aquela passagem. Então o povo falou contra o Pai e contra Moisés. Falou desse jeito: por que nos fez sair do Egito para que nós morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fástio deste pão tão vil. Estavam escarnecendo, e não é bem escarnecendo, eles estavam rejeitando, negando o pão que o Pai fazia descer do céu, o maná. Eles estavam chamando esse pão tão vil. Vil é uma coisa desprezável, uma coisa desprezível, aliás, né? Então o Criador mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Isso não é um relato, não, isso está em Números, tá? Agora vai começar só um pequeno comentário aqui. Os israelitas desafiaram o Pai, e as serpentes foram o meio de o Criador os castigar. No Novo Testamento, Paulo, nos admoesta a não tentarmos o
o Pai. Tá certo? Só que lá está o Messias. A não desafiarmos o Messias. Blasfemadamente na Bíblia podre como Cristo. Mas nas Escrituras, né, Paulo fala do Messias. Paulo nos admoesta a não tentarmos o Messias. Em seguida, ele liga esse evento ao Messias. Em 1 de Coríntios, capítulo 10. Vou dar pelo menos o capítulo, tá? E não tentemos ao Messias, a Cristo, aqui está Cristo, né? Ao Messias. E não tentemos ao Messias, como alguns deles também tentaram no passado e pereceram pelas serpentes. Qual foi o evento que aconteceu na história toda que tentaram quem e apareceu serpentes para os castigar? Foi o único relato que existe de tentarem quem? O Pai. Não tentemos ao Salvador como alguns deles quem? Os israelitas. Também tentaram e pereceram pelas serpentes. Gente, preste atenção. Paulo está falando aos coríntios. Está falando à igreja de Coríntios, ao povo de Coríntios. Fala igreja, vamos pensar que tinha lá uma igreja, tinha um padre dentro lá. Não. A igreja não é o templo. A igreja é o povo, é a comunidade, certo? É o povo. Então, Paulo falava ao povo de Corinto, não é? Sobre os israelitas, que no passado haviam tentado o Criador, né? E pereceram pelas serpentes. E agora ele fala, não tentemos ao Messias, ao Salvador, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Que não tentemos ao Messias agora, a fim de não seguirmos os israelitas que tentaram ao Messias. Sua frase é como alguns deles também tentaram. Como alguns deles também tentaram. Referindo-se aos patriarcas e aos israelitas, eu acabei de dizer agora, né? Que tentaram o Pai. Para Shaul, tentar o Pai é como tentar o Messias, visto como ambos são exatamente o mesmo Pai, o mesmo Criador. Bom, Hebreus capítulo 110, preste atenção. E tu, Altíssimo, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de suas mãos. Hebreus capítulo 110. Leia. E tu, Altíssimo, Pai, soberano, Criador de todas as coisas, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E aí tem uma continuação. Essa é uma descrição do Messias. O Messias, o Salvador, é uma citação da obra do Pai, citada no Salmo 102. O mesmo que em Hebreus está falando aqui. Uns falam que foi Paulo que escreveu, outros falam que foi Pedro. Não há ainda uma comprovação exata quem que escreveu Hebreus, né? Não, foi Paulo, desculpa, eu confundi com Atos. Atos que a gente não sabe. Hebreus foi Shaul mesmo. Essa é uma descrição do Messias, né? É uma descrição de uma citação feita no Salmo 102, que diz assim: eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido. Como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Bom, aí já está dando um outro contexto, tá? Aí já é um outro contexto. Esse contexto aí de eles ficarão, que como roupa os mudarão e ficarão mudados, já entra no outro contexto que está logo à frente disso daí, que fala sobre a transformação do corruptível para o incorruptível, né? Somos físico, carne, transformados em espírito depois, né?
Aqui nós vemos novamente a obra do Pai, considerada como obra do Messias. No Novo Testamento é a obra do Messias, mas é a obra do Pai, feita com o Messias. Ou seja, com o Pai mesmo aqui na terra. Só que não em espírito, em físico, em carne. Em João, eu não canso, gente. Se vocês estiverem cansados, vocês param o vídeo aí, tá bom? Calma. Estamos com 10 minutinhos desse terceiro vídeo aqui, que é uma continuação, né? Mas eu não canso. Até parece que eu estou a ofegar assim, mas não tem nada a ver com ler, não. Vocês podem parar, dar uma pausa aí, escuta, vê o resto amanhã, depois da manhã. Reflita com as escrituras, abra as escrituras. Não fica nas minhas palavras, porque eu sou humano, eu falho. Eu sou ser humano, eu sou homem, eu vou falhar, né? Não sou nenhuma divindade. As minhas palavras, embora eu estou repetindo o que está nas escrituras, mas também estou dando alguns comentários meus aqui. Então não fica nas minhas palavras, não. Abra as escrituras. Estou dando as referências para você abrir. Leia, pesquise, leia bastante. Não fica nas falácias de homens, muito menos de homem aqui, tá? Não fica nessas falácias, não. Vai nas escrituras. Estamos lendo, né? Vamos pegar agora em João. Em João, capítulo 12, diz a escritura: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Isso mesmo, Isaías disse assim, quando falou dele a sua glória. João está citando Isaías capítulo 6. João está citando Isaías capítulo 6. Vai anotando aí, tá? Como não é uma transmissão direta, eu vou esperar um pouquinho para você anotar aí. Você pode pausar e anota. Então, fique à vontade. Essa visão veio a Isaías no capítulo 6, assim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faze-lhe pesados aos ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os olhos e não ouça com os ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. É muita coisa. Aquele que é santo, 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 e se assenta no trono é o Messias. Não é verdade? É ou não é? Ou não? Conforme João diz em sua inspirada palavra, é o Messias conforme João diz. Esta é a significação da visão de Isaías. Os anjos aparecem nessa visão dizendo, os anjos apareceram nessa visão dizendo: santo, santo, santo é o Criador, né? Seria o dono, o soberano dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua plenitude. Glória blasfemado, né? Plenitude. Esse Todo-Poderoso é o Messias, conforme João no capítulo 12, que nós acabamos de ler agora. Que ele está citando a palavra de Isaías, que na sequência chama esse Senhor, esse Criador aqui, essa divindade, de santo, santo, santo. E João está citando quem? O Messias. A mesma passagem de Isaías em João. João estava louco? Então Lucas estava louco. Marcos estava louco. Shaul, que é Paulo, estava louco. E tantos outros loucos, ou até mesmo o Messias, que ele mesmo fala. Não é? Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. E perdoava pecado. Fazia tudo mais. Vamos continuar aqui. Em Isaías 45, vamos Isaías também, olha só que bom, né? Isaías, né, tem gente que pensa que só João que fala da divindade do Messias. Não, as escrituras todas estão repletas disso. Em Isaías 45, nós lemos assim: por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua.
Isaías está falando isso daí. Quem fala pela boca de Isaías é o Pai, claro, é o Pai. Quem que é a palavra do Pai? Quem que é o verbo do Pai? Não é o Messias? O verbo do Pai? Então como que o Pai fala? É o Messias que fala. É fácil de entender, meus irmãozinhos, aí, minhas irmãzinhas, né? Que estão aí com dúvida. Não, eu acredito na Trindade. Eu também acredito. Existiu lá Nirod, Semiramis e Tamuz. Existiu sim, eu acredito que existiram sim, porque é história, né? Não só nas escrituras, tem respaldo disso aí, mas na própria história da humanidade você encontra. Mas não tem nada a ver com o nosso Pai, que é o único, tá? Tem mais, quer mais? Vamos lá. Isaías, portanto, me perdi aqui. Por mim mesmo tenho jurado e tal, né? Que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Isso é copiado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 14, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor aqui, né? Que todo joelho se dobrará a mim. Como está escrito, é escritura. Sempre os apóstolos, o Messias se referia às escrituras, né? Escrituras é a velha aliança, seriam os profetas. Então aqui seria o Pai mesmo. Então, como está escrito: como eu vivo, diz o Criador, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará ao Pai, ao Criador. Esse ato de joelho se dobrar será feito pelos homens diante do Pai. E esse Pai é o Messias. Paulo atribui, se eu usar as palavras que está aqui, talvez os que estão dentro do sistema vai entender, mas eu vou blasfemar, vou usar das palavras blasfemadas que estão aqui. Se todo joelho se dobrar, será feito pelos homens diante do Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo, né? A gente sabe que não é Jesus Cristo, que não é Senhor, não é Baal, não é nada disso. Paulo atribui o dobrar o joelho dos homens a Jesus Cristo, visto que como eu vivo e a mim estão falando da redenção do Deus em Cristo. Tá vendo? É muita contaminação, por isso que eu desblasfemo e coloco as palavras como devem ser. Ou seja, aqui nesse texto esse ato de dobrar o joelho será feito pelos homens diante do Criador. E esse Criador é o Messias. Shaul, Paulo, mas eu vou falar os nomes, né? Pelo menos os que eu sei corretamente. Shaul atribui o dobrar o joelho dos homens ao Messias, visto que, entre aspas, como eu vivo e a mim, estão falando da redenção do Pai no Messias. Não sei se está dando para você entender, né? Mas unindo todas as peças do quebra-cabeça, forma a paisagem, aí você vai entender. Em Mateus capítulo 11, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você já ouviu essa frase já alguma vez? Essa frase nas Escrituras? A frase mais conhecida, né, que a gente mais conhece, né? É Mateus 11, que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nesta graciosa ordem, né, o Messias diz que os homens devem ir a quem? Ele diz: a mim, isto é, o próprio Messias. Vinde a ele, ao próprio Messias. Em Isaías 45, o Messias toma emprestadas as palavras do profeta, que são palavras dele mesmo. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Pai e não há outro. Essa palavra está em Isaías 45. E o Messias usa essas palavras. Lembra que o Messias fala isso daí? Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Pai e não há outro. Messias é claro que não fala. Claro que na Bíblia blasfemada não está olhar para mim que sou o Pai, tá? Olhar para mim que sou o Senhor também, que o Pai na velha aliança fala: eu sou o Pai, eu sou o Pai, eu sou o Senhor.
olhai para mim. E em ambas as passagens são frases paralelas. O Messias afirma sua chamada no Evangelho, como o Pai afirma sua chamada em Isaías. O Pai é a única fonte de salvação. E o Messias é o Pai. Em Efésios capítulo 4, por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ele está citando o Salmo 68. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Criador, o Pai, habitasse entre eles. O salmista está falando das obras do Pai, literalmente, o Pai, né? Shaul, em seguida, toma essa designação e a interpreta como a obra do Messias em sua ascensão ao céu. Percebe? Percebeu a ideia? Na obra redentora do Messias, ele dá dons aos homens e leva o cativeiro, os que morreram no pecado, cativo. Leva o cativeiro cativo, ou seja, leva o cativeiro, os que morreram no pecado, cativo, presos. Agora livres, mas presos assim. Cativo, na palavra exata não é preso, né? Seria uma tradução correta, seria preso, mas não é preso. É para ele. Mas só que livres nele. A obra do Pai é novamente atribuída ao Pai, ou seja, ao Messias. Em 1 de João, capítulo 5, o Messias é chamado o verdadeiro Criador e a vida eterna. Em 1 de João 5. Acho que eu nunca li isso. Vamos ler comigo então. 1 de João, capítulo 5. Eu vou falar o versículo para você agora, uma colherzinha de chá, tá? Versículo 20. Pronto. E sabemos que já o Filho do Pai, do Criador, é vindo. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho, o Messias, o Salvador. Este é o verdadeiro Criador, Pai, e a vida eterna. Aqui está Deus. Você vai ler na sua Bíblia, aí que está Deus, né? Esse é o verdadeiro Deus. Mas Deus é grego. É Pai, é Criador, é soberano. Esse é o verdadeiro soberano. Então, vamos colocar aí uma conotação melhor. Esse é o verdadeiro soberano e a vida eterna. João está ficando maluco? Mais uma vez? Quer dizer, tudo que João fala está certo, mas quando ele entra nesse tema do Messias ser o Pai, ele não está batendo bem das ideias? Não, pessoal, olha só. Não vamos fazer como o sistema quer que a gente faça. Desmerecer as palavras, desmerecer as escrituras. Tá? Por mais blasfemado que está umas palavrinhas ou outra ali, mas o sentido, o contexto está ali dentro ainda. Tá? Isso poderia ser mais explícito. O Messias é o verdadeiro Pai, soberano, Criador. Shaul, né, afirma isso em Romanos capítulo 9, onde ele chama o Messias de Pai bendito eternamente, ou soberano bendito eternamente, que está escrito assim: dos quais são os pais e dos quais é o Messias segundo a carne, o qual é sobre todos Pai bendito eternamente. Amém. Que tá, Amon, mais uma blasfeminha aí, mas tudo bem. O Messias é o Pai bendito eternamente. Aqui está, Jesus é o Deus bendito eternamente. Não é Jesus e não é Deus, né? Em Tito, capítulo 2, Shaul chama o Messias de grande soberano e nosso Salvador. Ele diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Criador e nosso Messias Salvador.
Em João capítulo 20, Tomé faz a confissão. E Tomé respondeu e disse-lhe: oh, minha gente, tá difícil de traduzir, toda hora ficar traduzindo isso daqui. Eu tenho que escrever isso daqui mesmo com calma. Tomé respondeu e disse, blasfemado na Bíblia: Senhor meu e meu Deus. Poxa. Ou seja, o Messias não é somente soberano. Ele é o Pai. Ele não é só soberano, ele é o Pai também. Ele é o Pai. Senhor meu e Deus meu. Jesus não é somente Senhor, ele é também Deus. Ele também é Deus. Não é também, aqui está errado também. O rapaz queria arrumar aqui, mas pelas entrelinhas eu peguei aqui. Não é também Deus. Ele é Deus. Só que não é Deus nada, nem Jesus é. Né? Vamos assim. Tomé respondeu e disse: soberano meu e meu Criador e meu Pai. Ou seja, o Messias não é somente soberano, mas é o Criador. Seria isso aqui mais ou menos, né? Claro, quem fez isso daqui estava com entendimento corretíssimo sobre as Escrituras, porque é tantas coisas, não é? Mas ainda estava dentro do sistema, ou está se fazendo dentro do sistema para ganhar os de dentro do sistema. Mas eu não tenho esse sangue aí, eu não tenho essa paciência toda, eu não tenho. Se eu estou fora, eu estou fora, não vou para dentro mais não. Não volto ao lamaçal. Em João capítulo 8, gente, eu vou ler mais um, deixa eu ver quantos tem aqui. Tem muitos. Eu separei mais alguns, mas são muitos ainda que eu separei. E sobrou para ir mais de 80. Ufa. Bom, vamos ler mais um aqui, vamos ver quanto tempo que nós estamos. Estamos com 27, o vídeo vai ficar muito grande. Mas só mais um então. Em João capítulo 8, diz: encontramos uma acirrada discussão entre os fariseus e o Messias. Esse debate faz aumentar o ódio contra o Messias por parte dos judeus. Diz o texto assim: disse-lhes o Messias: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas o Messias ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Já pensou? Ocultou-se. Eu não vou nem ler o comentário que está aqui embaixo, que eu já sei muito bem o que está querendo dizer. Talvez nem esteja esse entendimento aqui. Não está. Por acaso não está. Ele ocultou-se e passou pelo meio deles, e não o fizeram mal. Ou seja, ele ficou invisível. Ele é o Pai, é o soberano. Ele ocultou-se, ele se escondeu e passou pelo meio deles. Como que vai passar pelo meio deles e eles não vê? Porque ele estava oculto. Ele ocultou-se. Pode usar do argumento que quiser, mas se ele tem poder para ressuscitar Lázaro e tantos outros que ele ressuscitou, poder para curar, poder para fazer as coisas na frente, os milagres, ocultar-se seria fichinha, né? Como a gente fala no Brasil. Bom, isso não é mago, isso não é satânico, isso é uma coisa divina, isso é coisa do Pai. O Pai na terra, nosso Messias. Mas eu posso ler a continuação aqui. Retirou. E assim se retirou, porque eles lançaram mão de pedras para apedrejá-lo, porque sabiam exatamente o que o Messias estavam dizendo. Sabia o que ele estava dizendo. O Messias estava afirmando ser aquele que havia libertado os israelitas do Egito. Ele era o eu sou, porque no Egito ele falou. Lembra que quando Moisés foi libertar, ele falou assim: olha, mas o que eu posso dizer? Moisés falou com o pai, né? Assim, olha, mas o que eu vou dizer para o faraó quando ele perguntar quem me mandou? E você diz: eu sou, lhe mandou aqui. Lembra disso? Não lembra disso aí não? Isso está em Êxodo capítulo 4.
Êxodo capítulo 4. E de Êxodo eu entendo um pouquinho, só um pouquinho, e bem pouquinho mesmo. Tá? Fiz aí um vídeo aí com Êxodo inteirinho aí, eu tive que jogar tudo fora, por causa da falta, por causa da cegueira espiritual, do véu, o mesmo véu aí que foi rasgado no templo quando o Messias morreu. É o véu que estava me cegando. Mas agora com a cabeça desperta, com o entendimento aberto, com o véu rasgado, dá pra gente enxergar tudo direitinho, claro, nítido. Por isso que eu sou feliz em ter as escrituras assim, a gente consegue entender tudo que está escrito. É muito fácil, é muito fácil, é só ler. Então ele diz isso daí, né? O Messias estava afirmando ser aquele que havia libertado os israelitas do Egito. Ele era o eu sou, que havia falado a Moisés, está acabando de dizer, conforme em Êxodo 4, aí, na sarça ardente. Isso fica mais forte quando nos lembramos da discussão anterior com eles, em João capítulo 5, em que o Messias faz uma declaração que os judeus não puderam suportar. Até quero ver. Qual que é essa declaração? E o Messias lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que o pai era seu próprio pai, fazendo-se igual ao pai. Mas o Messias respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o pai. Se o pai não vier fazer. Olha que entendimento, gente. A carne não pode fazer nada se o espírito não vier à carne para executar. Está entendendo a história? Na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o pai. Se o não vir fazer o pai, se o pai não vier fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Então o Messias faz o mesmo que o pai faz. Isso porque ele é o pai e pode realizar as mesmas obras do pai. Ele está em pé de igualdade com o pai e pode realizar as mesmas ações do pai. Se ele não fosse o pai, não poderia dizer isso. Os judeus entenderam perfeitamente e por isso quiseram matá-lo. Em seguida vem o incidente em que o Messias declarou ostensivamente que ele era o eu sou, ou o próprio Criador. O Criador é glorioso, ou seja, é soberano, não é? Somente ele é gloriosíssimo, tá aqui. Lembrei do Faustão aqui. E possui uma glória que somente ele conhece. Isso é parte dele. Ele não a divide com os outros. Estão entendendo? Falei, fiz a brincadeira do gloriosíssimo ali do Faustão ali, mas eu vou ler mais uma vez porque não é pra gente brincar não. Fiz um comentário aqui errado aqui. O Pai é glorioso, o Pai ele é soberano, ele é altíssimo, certo? Somente ele é. E possui um resplendor que somente ele conhece. Isso é parte dele. E ele não divide com os outros, com ninguém. Em João capítulo 17, o Messias diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Lembra? O Verbo era o Pai. O Messias é o Verbo que tem voz. O Messias já possuía a glória divina.
Eu vou usar alguns termos blasfemados aqui para não ficar traduzindo toda hora, o resplendor e outras coisas, tá? Antes mesmo, então, o Messias já possuía o resplendor divino, antes mesmo que o mundo existisse. Esse resplendor só pode ser atribuído ao Messias, porque ele é o Pai eterno, bendito eternamente. Gente, tá faltando mais alguns aqui, mas são muitos ainda. Vamos fazer assim. Fechando o terceiro vídeo, que já passou muito tempo mesmo. Eu peço perdão aí por ter passado, porque eu vou me empolgando com o vídeo. Mas se precisar de mais passagens, eu passo mais algumas. Você só põe aí no comentário aí que ó, preciso de mais passagem. Essas daí não provam nada. Essas passagens aí não querem dizer nada para mim. Então eu preciso de mais. Preciso de mais. Aí eu faço o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, e todos com meia hora quase de duração, e todos com versos diferentes. Versos não, textos e contexto, mas todos, vários. E agora, eu vou pedir para você só um, que diga que existem 3 deuses, ou que é um só, mas ele é dividido em 3. Qualquer coisa que diga que ele é dividido em 3, que diga, não que você conjecture, porque está falando aqui que João Batista viu o Salvador, e depois viu a pomba. Não viu a pomba não. Pega a versão mais antiga, que é católica, e você vai encontrar lá o texto, como uma pomba, e viu o Espírito do Pai descer como uma pomba. Como? Não é uma pomba, é como uma pomba. Ou seja, a pomba, como é que a pomba desce? Ela desce assim. Então, como uma pomba. Ele podia falar como uma águia, como um gavião, como qualquer tipo de... como um pardal. Mas ele falou pomba, como uma pomba descer. Porque a pomba é mansa, suave, é meiguinha e tal, é diferente. Mas ele viu descer como uma pomba. Mas esse texto aí, do como uma pomba, está em chave ou em colchete. Significa que são versos adicionados às escrituras, na Bíblia, na escritura não, na Bíblia, versos adicionados na Bíblia. Quando compilaram a Bíblia, pegaram o texto, falaram, vai ficar bom você colocar, acrescentar isso aqui, e eles acrescentaram. Isso daí, vá estudar sobre a criação, na época, a compilação da Bíblia e tal, você vai ver os próprios católicos, até os padres, os pastores lá, os bispos lá, eles afirmando, eles dando ciência na teologia deles, na explicação deles, que realmente eles muitas frases eles copiaram de outros lugares, ou eles colocaram lá. E quando eles colocaram lá, para não confundir eles próprios, eles colocaram parênteses e colchete. Ou colchete. Parênteses não. Colchetes ou chave. Aquela chave que faz assim? Sei lá como é que faz aqui, foi uma coisa assim, ó. Pronto. Eles colocaram chave ou colchetes, né, que é aquela coisa quadrada assim, para diferenciar, para eles mesmo nas gerações futuras saberem que aquilo ali não é uma coisa das escrituras, mas foi um acrescentado deles, tá? De qualquer das maneiras, ali não prova 3, não tem nada a ver com 3. O pai não é um homem velho, barbudo, que está lá em cima, e só sai o espírito dele, vai que nem uma pomba no filho que está aqui na terra, é outro. Mas os 3 depois juntam e viram um só. Isso é fantasia, isso é deturpação e é satanismo, gente. Isso é coisa errada. Isso é brincar com a divindade, com a coisa pura do nosso Pai. Tá? Então, para fechar aqui, João capítulo 1, o Messias é apresentado como possuindo o atributo da eternidade. Poxa, o Messias possuindo o atributo da eternidade. Tem mais, tem por exemplo o Messias atribuído à onipresença do Messias. Não vou ler tudo, vou ler só o trecho, tá? Esses dois, vou apresentar esses dois para vocês, então, vamos lá. Apresentado como possuindo o atributo da eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com o Pai, e o Verbo era o Pai. Ele estava no princípio com o Pai, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é atributo de eternidade. Desde a fundação ele fez. E nada seria feito se não fosse por ele. Então, tudo é o Pai. Correto?
Agora o atributo da onipresença. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Onipresença, onde estiver, qualquer lugar que estiver, ao mesmo tempo, 2 ou 3 estarei no meio deles. O contexto não é reunião solene, missa, reunião de grupos aí, não. Leia o contexto desde cima, vocês vão ver que está falando de outra coisa. Está falando de amizade, de reconciliação entre irmãos. Não tem nada de templo ali, nada de religião, nada de denominação, nada de pastor, nada de grupos, nada. Está falando de reconciliação de irmãos. Um irmão briga com o outro e vão se reconciliar. Leia o contexto. Está Mateus capítulo 18. Leia o capítulo 18 todo, tá? Mateus capítulo 18. Vai falar sobre esse tema aí. Tem que ler, gente. Se vocês não lerem, fica complicado, né? Só eu leio aqui e vou passando, fica complicado. Vocês têm que ler também. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Tá mais uma aqui. Em João capítulo 3. Eu falei que João pega pesado nesse tema aí, né? O Filho do Homem que está no céu. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Vamos... Mais um festão. Tinha que fechar aqui. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Pai, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Desculpe, aqui quem está falando aqui está em Apocalipse capítulo 1. Visto como o Messias é o Pai, ele deve necessariamente ser todo poderoso. Que Apocalipse no capítulo 1 diz isso daí. Tanto, e como no capítulo 11 também diz a mesma coisa. Mostram que o Salvador tem atributos atribuídos à onipotência. E ele diz, eu sou o alfa, o ômega. Quem diz isso daí é o Messias. E o que vivo, eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Dizendo, louvores te damos, Criador Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. O Messias falou, meu reino não é deste mundo. Lembra? Não lembra? Então tem que achar esse texto também. São coisas que estou lembrando aqui só. Que não está que não foi colocado aqui. Eu não coloquei aqui nesse resumo aqui. João capítulo 5. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Não é todos, mas aqueles que são escolhidos. Os que escolheram a salvação. Correto? Em João 14 também diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei. Não é o Pai fará, eu o farei, o Messias fará, para que o Pai, o Espírito, seja glorificado, seja exaltado. Né? Aqui nesse caso glorificado não seria a palavra correta, seria exaltado, seja exaltado no Filho. O Espírito seja exaltado o quê? Na carne. Mas mais precisamente aqui, o Pai seja exaltado no Filho, né? Como está aqui a Escritura. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te e toma a tua cama e vai para a tua casa. Qual é mais fácil? Dizer